Ok? Então aqui a gente tem outro problema. Dessa vez o problema é Maximum Level Sum of a Binary Tree, que é o nível máximo de soma em uma em uma árvore binária. Tá, só pelo nome sugere qual que é o problema já, mas vamos tentar entender. A partir do enunciado, então vou copiar o enunciado, colar ele aqui, comentar. Given the root of a binary tree, the level of its root is 1, the level of its children is 2, and so on. The level of its children is 2, and so on. Um, tá, ok. Ele considera. Achei que ele estava considerando a árvore em um vetor, então a posição um seria da raiz, a 2 seria do filho da esquerda, 3 seria do filho da direita. Mas o que ele tá falando aqui é o nível, né? Então, nível um começa na raiz, nível 2 é nos filhos, nível 3 nos filhos dos filhos e assim vai. Return the smallest level x such that the sum of all values of nodes at level x is maximal. Tá ok, então eu tenho que retornar o nível em que a soma de todos os valores de nós no nível X é a máxima possível. Então, a gente tem a gente tem que fazer a soma em todos os níveis, né? Então, para isso, vamos primeiro começar com as perguntas, né? É, qual, qual o tamanho máximo da árvore? Primeiramente, quais são os tipos de valores que essa árvore pode ter? Então, qual que é o tamanho máximo da árvore? E qual o tamanho mínimo da árvore? Qual o número máximo da árvore e o número mínimo de um valor da árvore? Então, vamos ver aqui. Tá, o tamanho máximo é 10 a quarta, o tamanho mínimo é 1, então no mínimo tem a raiz. E os valores vão de menos 10 a quinta até 10 a quinta, certo? Os valores são inteiros? São inteiros. Ok. É, aqui ele dá um exemplo, mas eu vou construir outro exemplo aqui. Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Então, se a gente tem uma árvore assim, 1, 2, 3. O fio dele é 4, 5. Não, o fio dele é 1. Que o fio dele é 1 e 1 também. Então tá, para o nível um a gente tem soma igual a 1. Nível 2 a gente tem soma igual a 5. Nível 3 a gente tem soma igual a 4. Certo? Então, nesse caso aqui, o nível da soma máxima é o 2. Ok, então o primeiro approach vai ser
E pelas raízes, e pela raiz não, na verdade. A minha ideia vai ser partir da raiz e adicionar os próximos valores a serem vistos, né? Então, o filho da esquerda e o filho da direita numa fila. E aí eu sei qual que é o nível que a gente tá, né? Como o nível vai até 10 a quarta no máximo, então eu aloco um vetor, ou pode até ser um hash map, uma tabela hash, em que eu guardo o valor de cada nível. Acho que é uma boa guardar em um hash map, que aí a gente não aloca espaço a mais, apesar das colisões, mas aqui a gente não se importa com colisão a princípio, né? Que a análise não é feita a partir de constante. Então, approach vai ser add the root to QE, AQE, actually, QE, and and keep searching if there is some children. Então, enquanto eles tiverem filhos, então a gente adiciona numa fila, né? E essa fila ela vai conter um nó, que é o nó que a gente está atualmente, e também vai conter o nível que a gente está atualmente. Então vai ser uma fila com um pair, que vai ter um tree node e um inteiro que representa o level. Então vai ser uma fila que vai conter um pair, que o primeiro valor vai ser o tree node, e o segundo um inteiro que representa o level. Então, a gente inicia essa fila sendo node level, e aí a gente coloca nessa fila aqui, ó, node level, primeiramente o root e depois o próprio um, que é o primeiro nível. And sum in hash map in the corresponding level of the current value we are in. Nossa abordagem é basicamente uma busca em largura, né, uma BFS, em que a gente vai ficar adicionando na fila os nós filhos de cada nó. E para isso a gente precisa só. A gente não precisa fazer muita coisa além de seguir na árvore binária. Não precisa de vetor de visitados, como em algumas outras BFS, em que tem um grafo
que tenha ciclos. Então, como é uma árvore, a gente não precisa de visitados, é só seguir essa árvore, porque é uma árvore direcionada, além de tudo, né? Então, não tem como você voltar pro anterior. Então, isso deixa as coisas mais fáceis pra gente, porque a gente só precisa ir pra frente, no caso, pra baixo, né, da árvore, e mantendo o level que a gente tá. Então, o level vai ser importante pra gente retornar a soma máxima no final. Então tá, na verdade, eu vou somar no array, porque a gente vai ter que somar em todos os níveis, né, de ao tamanho da árvore, né, a altura da árvore. Então, basicamente, a gente vai ter que alocar o tamanho da árvore, a gente não vai saber de cara, né? Não é dado isso no problema. Então, a gente vai é, alocar um vetor que seja suficientemente grande para suportar os níveis que a gente precisa nesse vetor, que é, chamar de level sum, com 10 a quarta posições, porque a gente pode ter 10 a quarta valores, né? Que é o número de nós, mais um, porque esse vetor é zero indexado, né? Então, beleza. O que a gente faz? While node level size. Então, enquanto ele tiver alguém lá, a gente vai continuar tirando esse, esse nó e o level atual. Então, eu vou tirar desse pair dessa forma. Node level ponto front, porque é uma fila. Node level ponto pop, para tirar da fila já. E a gente soma no nosso vetor level sum o tanto que esse cara vai contribuir para esse level. Então, ele contribui para esse level o valor do node, que é então o valor indicado pelo nó que ele tá, né? Então, ele tem um valor correspondente, que é esse node, node apontando para val. E aí a gente tem que ir para os filhos dele. Só vamos testar isso aqui. A princípio, tem que retornar um inteiro. Retorna zero. Certo. Answer vai ser zero. E eu vou. Não, eu vou declarar como int min. Certo. Porque os valores do nó podem ser negativos também, né? Então, answer.
Tá? Como é um ponteiro, a gente pode ter alguns problemas na hora de passar ele para é, passar ele para uma fila, né? Ok. Então a gente não tem esse problema aqui, porque a gente está declarando que ele é um ponteiro, né? Certo, então, if. A gente tem que checar se o node atual tem filhos, né? If node left. Então, se esse valor for diferente de nulo, ele vai retornar como verdadeira esse condicional. E a gente vai ter que adicionar na nossa fila, né? Então, node level push a node left level mais um. E o mesmo a gente faz para o node da direita. Então, right. E a gente adiciona da mesma forma level mais um. E é basicamente isso, só que no final a gente pega. Hum, eu vou pegar o max level sendo zero. E a cada vez que a gente chega em um nó, a gente atualiza o max level, sendo o máximo entre o max level e level atual. Porque aí a gente pode atualizar nossa resposta dessa forma, iterando do level um até o max level. Porque pode ter lixo aqui nesse vetor, né? Se ele não tiver 10 a quarta nós. Então, o zero pode ser maior que algumas somas que podem ter nesse vetor. Então, não necessariamente o max level vai ser o que tiver soma maior que zero, né? Então, o que a gente vai fazer é answer max. Como é que é o nome do vetor que eu declarei? Level sum. Max between answer and level sum na posição i. Ok. Isso aqui deve funcionar. E não funcionou. Tá, ele retornou 7. Tá bom, essa aqui é a do exemplo, né? Então, tá. Então, na verdade, a resposta o, é o nível, né? E não a própria resposta em si. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer aqui, ó, answer vai ser um par de inteiros em que esse par tem que ser maior que o par. Eu vou fazer esse par aqui.
make pair do level sum e o nível atual. Então, a soma mínima, qual pode ser a soma mínima? É o int min mesmo. Int min e menos um. Ok. Então, a gente consegue fazer essa operação de máximo ainda com o par. E aí é só a gente retornar o segundo valor o que indica a posição, né? Do level que é o máximo, que tem a soma máxima. Certo? Deixa eu testar. Hum, tá. Faltou fechar parênteses, né? Ok. Em caso de empate, né? Return the smallest level. Ok, ok. Tá. Então isso não é válido porque ele vai retornar o level máximo, né? Então deixa eu só fazer um teste em que isso dê errado. Então o próprio um 0 já deve dar errado. Que ele vai retornar o level 2 e na verdade tem que ser o level um. Exato. Ok. Então esse é o problema do nosso código. A gente resolve dessa seguinte forma. Checa se answer.first é menor do que o level sum no nível atual. Caso for, a gente salva esse nível. Então, quando for igual, ele não vai atualizar o valor. Então, ele vai pegar o primeiro valor que for igual à soma máxima. Então, isso garante pra gente que a gente está pegando o valor de soma máxima. Deixa eu fazer o pair aqui de novo, daquele jeito. Make pair, level sum, na posição atual. E a posição. Ok, vamos ver se roda. Certo. Vamos tentar submeter. Ok, foi 14 milissegundos. Caramba. Um pouco estranho. Vou tentar com algumas funções diferentes. Mas essa já é uma complexidade bem boa. Isso aqui a gente está numa complexidade de O de n, porque para cada nó dessa árvore a gente visita ele no máximo uma vez. Como eu falei, a gente não consegue visitar nós antecessores, então não tem como você visitar um ancestral. Então, dessa forma, você só tem como ir em uma direção na árvore. Então, se a gente começa na raiz, a gente consegue chegar em todos os nós da raiz, a partir da raiz, né? Então, se a gente consegue chegar em todos os nós, a gente vai ter que passar por todos os nós para chegar a todas as somas. E isso vai nos dar uma complexidade de O de n, que seria, a gente vai visitar todos os nós, então, a gente visita todos os nós uma vez e realiza umas operações de soma. Esse pop também é constante.
E, e a gente está somente adicionando na nossa fila quem não foi visitado ainda. Então é basicamente isso. Hum, certo. Acho que o é, que mais está causando problemas aqui é realmente esse vetor. Alocar esse vetor deve ter sido o problema. Então, se a gente faz o unordered map, a gente não precisa, a gente não precisa de muitas, não precisa alocar mais do que o necessário, como a gente tinha feito. Então, isso garante que a gente está percorrendo o vetor da forma certa. Então, tá, ok, nossa complexidade baixou. A memória, não sei se baixou, deixa eu ver. Baixou pouquíssimo, porque no fim das contas a gente está guardando inteiros, né? E provavelmente, no pior dos casos, a gente gastou 10 a quarta aqui. E aqui a gente gastou 10 a quarta também, mas não precisou alocar espaço a mais e nem precisou. é, Como é que fala? Nem precisou ignorar o zero, né? Então tem um ganho mínimo aí em memória, em tempo também, então não fez tanta diferença pra gente.